Senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu venho hoje à tribuna com uma rápida manifestação pela transcendência do tema. Uma decisão tomada pelo governo da Grã-Bretanha pedindo desculpas 50 anos após o escândalo da talidomida. E espero que o governo federal, apresentando as suas desculpas, como fez o governo inglês. Para nós brasileiros ainda nada. Ainda nada. Porque eu acho que o Brasil tem que pedir 3 vezes desculpas, então, por 3 gerações. Nós precisamos fazer alguma coisa pelos nossos filhos, porque um dia eles nos perguntarão: por que eu sou assim? 1 ano e meio depois, eu e minha senhora ficavam numa tremenda dúvida. O que será? Será? Eu nunca tinha nenhuma doença venérica, ela também não, nada genérica na família. O que será? Os próprios médicos não sabiam. Muitas famílias foram destruídas. Quando nascia o bebê deficiente, logo a culpa recaía das famílias, recaía sobre alguém. Ou a família dela, ou a família dele, né? Quantos lares desfeitos. Como vítima de talidomida, todos nós acabamos nos perguntando: por que comigo? Por que Deus? Por que minha mãe tomou? Por que a sociedade rejeita? Até que um dia chegou na minha mão o Time Magazine. Nasceram bastante, mas muitas foram entregues a instituições, os pais se divorciaram e deu muitos problemas familiares, obviamente. Esse foi o transtorno que tudo isso trouxe, não? Mas também com alguns pais, coitados, que se desesperaram, não suportaram a carga de ver uma criança deformada. Apesar que no início é difícil de se conformar, o primeiro dia ele não me confirmou. Eu falei, não, ela tem de morrer, não pode viver. É impossível, porque foi como alguns jornais no Brasil nasceram monstros. Not guilty. All 5 acquitted. What relief and what a reception they got. Dr. Custer's wife, too full of emotion for any words. The mother herself, she gave her malformed child barbiturates. Now they're free. Você que não fez parte do filme, mas que é a minha heroína, que é a quem eu devo a minha vida. E mesmo quando você se culpa por ter, infelizmente, tomado uma droga, não por vontade própria, mas por receita médica, mas eu acho que ter nascido sem perna, sem braço, com desvantagem, acabou sendo uma vantagem, porque a gente aprende muito mais. Nós vamos cuidar dela, nós vamos dar a ela a vida o máximo possível. A maior tristeza de ser vítima de talidomida foi a discriminação muito grande que eu senti, já começando no colégio e por eu morar no interior. E depois, quando eu tinha mais ou menos 1 ano, é que se aventou a notícia da talidomida. E que saiu na mídia e que a gente conseguiu ver o nome do remédio que me foi receitado. E nós soubemos a causa. 50 anos atrás, ninguém nunca tinha ouvido dizer que uma medicação interferisse numa gestação. Eu não tinha essa preocupação. Falei com o meu médico aqui, então a gente vai vendo o que vai fazer, como vai fazer. E chegou a dona Angelina. Talidomida, o que é a talidomida?
Era uma ilustre desconhecida, mas ninguém sabia, dificilmente. No final da década de 50, a talidomida é lançada no mercado mundial pelo laboratório alemão Grunenthal. O único país a não usá-la foi nos Estados Unidos, visto que a doutora Frances Kelsey, médica do então FDA, impediu sua comercialização por notar que os experimentos foram insuficientes. Assim, recebe a mais alta condecoração civil pelo presidente Kennedy. Então, precisamos ver, vamos nos reunir, vamos fazer alguma coisa. No Rio Grande do Sul, um grupo também reuniu-se e nós nos reunimos a ele. Fazer que não fazer, porque nós queremos criar um processo, não é? O Valquírio Ugini Bertolo, homem seco. Não podia ver, era seco. Mas era um jurista e ela nos ajudou muito a formular o contrato. O Valquírio já tinha também uma organização, cobria tinha vários clientes, modo ele dizia. O começo da luta das vítimas da talidomida em Minas Gerais foi... Nós ficamos conhecendo o movimento do Rio Grande do Sul através da imprensa. A princípio, nós não sabíamos nem como começar. Aí entramos em contato com o Sul, que nos deu as diretrizes. Reunimos alguns pais aqui de Belo Horizonte que conhecíamos e resolvemos criar uma sucursal. A nossa luta começou já na justiça. Primeiro contato foi com a dona Angelina, na Carato de Campinas, que ela fez uma procura de vítimas da talidomida e fundou essa associação. A gente ficou vibrando de alegria, porque até então nós éramos ao Deus dará. Imagina, não foram reivindicar nada? A gente não tinha nada, não tinha nada. A quem recorrer? Ao Papa, porque governo, políticos, a Deus. O que o Rio Grande do Sul estava propondo na ação, e era uma época muito difícil, porque nós lutamos contra, era ainda ditadura e multinacional, né? Assim começou a nossa associação. E nós começamos aqui através da imprensa, sabe? Solicitando aparecimento, cadastrando as vítimas com problemas financeiros, porque a associação só era ajudada pelos pais. Só as mães que tomaram sedais é que conseguiram uma pensão vitalícia para as vítimas. Só, mais nada. Os outros dois laboratórios, um foi americano e o outro italiano, que não se manifestaram. O meu trabalho primeiro era de orientação, e em segundo lugar era de trazer os processos feitos aqui, todo completo, para a Alemanha, pessoalmente. Era necessário apresentarmos o atestado médico das crianças, mas completo. Levávamos para consultas médicas as crianças sem pernas, meu Deus, e às vezes sem braços. Formavam aquele grupo de crianças em volta, todas a olharem, assustadas. Nós começamos a atender crianças de outros estados. Tínhamos que trazer essas crianças a Campinas para passarem pelos exames médicos na Unicamp. Como trazê-las? A Unicamp ficou incumbida de fazer avaliação médica e a PUC psicológica. Nós temos que dar este começo a quem?
as próprias crianças. Nós sempre dizíamos crianças, mas aí já não eram mais crianças, eram jovens. E nós não sabíamos o resultado da talidomida, né? Quando olhávamos os nossos filhos, os jovens, meu Deus, eles vão casar-se e serão também deformados, né? E isso também foi um trabalho muito bonito e que muito nos preocupou. Eu gostaria de fazer alguma coisa para essas pessoas que nasceram junto comigo e que não tiveram a mesma sorte. Esses processos foram complementares aqui, levava para a Alemanha e entregava e esperava respostas, não é? Algumas respostas foram positivas e muitas poucas, porque, como disse, eram sociedades e os outros eram não reconhecidos. Então, umas das coisas que não foram reconhecidas, tínhamos de incluir o nosso contrato que foi feito, estabelecido aqui. E nós finalmente aceitamos este contrato, onde os laboratórios, como donativo, ia dar uma importância global para ser dividido entre os associados classificados e devidamente classificados como talidomida e pontuados com pontos. E a título de donativo. E esta parte seria complementado por um aportamento de dinheiro da União vitalícia a ser pago pelo INPS. Nós até sempre defendemos que, em relação a essa primeira geração, o governo brasileiro deveria ter se ressarcido deveria ter ressarcido dos seus cofres dos laboratórios responsáveis pela divulgação da droga. Mas, até onde nós sabemos, essa providência nunca foi adotada. As importâncias livres de imposto de renda. Qualquer importância que ia ser recebida de um outro país, neste caso a Alemanha, também não ia ser deduzido da importância daqui e também seria livre de imposto de renda. Não existia 13º. Começaram a receber uma miséria de pensão, sei lá se aquilo podia ser chamado pensão. Eu não me conformava de ir para o banco e receber. Era assim, algo que um pacote, eu me lembro bem que eu fazia essa analogia, um pacote de cigarro era o valor dessa enorme pensão, né? Até um dia que eu, lendo o jornal, vi uma coluna convocando pessoas lesadas pela talidomida. E eu falei, nossa, isso é um milagre. Peguei o telefone rápido. E apareceu uma jovem muito corajosa. E ela disse, estão demorando. Então nós vamos fazer uma associação nossa para ver se nós conseguiríamos mais alguma coisa. E com quanta razão, meu Deus. Porque quando nós, a diretoria, quem mais tempo permaneceu como presidente, vice, foi eu e o senhor Van Dyck. Mas quando íamos reivindicar o direito ou exigir alguma coisa, a colaboração de algo, eles não sentiam, não sabiam o que nós estávamos defendendo. Mas quando Cláudia organizou o movimento lá em São Paulo e fez os estatutos e registrou a sua associação, as coisas mudaram. Mudaram, meu Deus, mudaram. Era a pessoa certa, na hora certa. Ela não foi escolhida, ela foi chamada. Eu acho que cada um tem a sua fase, a sua época, com a sua vontade, com a sua determinação. Quando o seu Van Dyck e a dona Angelina tinham lá a associação, fizeram o trabalho deles, cada um com as suas dificuldades,
era o que dava para fazer. Então, quando nós chegávamos no Congresso, logo todo mundo queria ajudar, queria saber o que o ministro precisava na ocasião. Em Brasília também tem muito a questão de conhecimento, de apadrinhamento. Então, assim, a causa era justíssima, nós tínhamos o apoio do governo, do executivo, para quem eu trabalhava, e aí começamos a peregrinação no Congresso Nacional. A condição era outra da normalidade das pessoas. Eu tinha um cargo igual a esse, né? Era chefe de gabinete de ministro. E me aparece lá com uma vontade e uma presença impressionante a Cláudia na defesa das vítimas da talidomide. Ela nunca estabeleceu metas pequenas. É sempre impossível. A dificuldade seria o impacto financeiro da matéria, né, do projeto de lei, que é uma coisa que se avalia sempre quando tem qualquer projeto tramitando no Congresso Nacional. Foi o meu primeiro contato e foi assim, tipo um arrepio que eu senti, porque eu imaginava que não existia mais síndrome de talidomida, a não ser na década de 60, quando houve a epidemia. Tem uma série de síndromes que vão ser muito parecidas. Por exemplo, existe uma síndrome que se chama síndrome de Roberts e que dá o que a gente chama tecnicamente de tetrafocomelia, ou seja, aquela redução, o defeito de redução, ou seja, braços e pernas curtas e os rudimentos de dedos. Mas essa é uma síndrome que, se a gente fizer o cariótipo, o exame dos cromossomos, aparece normal. É TAR, de trombocitopenia e ausência de rádio. E essa, quando é o bebê, a gente pode reconhecer porque dá uma alteração no sangue também. Depois tem outras que a gente tem mais facilidade em separar, que é a ectrodactilia, em que falta dedos, mas principalmente nos raios centrais das mãos. É possível que o INSS acabe concedendo para quem não é exatamente vítima da talidomida, ou às vezes acabe negando para quem é vítima da talidomida porque não conseguiu provar adequadamente. A talidomida é sempre dos dois lados, né? Pode ser diferente de um lado ou de outro, mas ela é sempre bilateral. É um conjunto de provas para se chegar à conclusão de que pode ser por talidomida. Tem provas da ingestão da droga, por exemplo, a mãe fazia uso regularmente, várias formas de se provar isso. E, finalmente, tem um exame genético para se dizer, não é nenhuma síndrome genética. Então, tendo a deficiência compatível com a talidomida, é provável que seja talidomida. O Horácio tem os bracinhos curtos e você gosta dele mesmo assim. A Celeste conquistou crianças e adultos sem ter braços nem pernas. O Saci tem uma perna só, mas é muito querido. Então, por que com ele tem que ser diferente? Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome de Talidomida. Não queremos seu dinheiro. Apenas carinho e respeito. Começamos a tentar fazer parceria com aqueles movimentos, mas depois a gente percebeu que a filosofia e a ideologia era diferente do que pregava o movimento. E logo em seguida, então, a gente conhece a ABPST e, para nós do Mohan, foi a associação que a gente conseguiu que tratasse o assunto com seriedade, né, e com parceria que o movimento esperava. E a partir daí, então, a gente vem nesses anos de trabalho, desenhando não só no campo da assistência, no campo do direito, no campo da reparação, se é que a gente pode dizer que tem alguma reparação, mas no plano da reparação e mais do que isso, na educação de uma sociedade que possa utilizar medicamentos de uma maneira responsável, que possa trabalhar a questão da pessoa com deficiência dentro de um nível de cidadania minimamente aceitável, melhor do que os padrões que a gente tem hoje. O início foi durante a década de 90, início da década dos anos 2000, e que foi um contato um pouco complicado, porque além de pessoas que eram realmente afetadas por talidomida, havia uma série de pessoas, como eu falei anteriormente, que tinham quadros clínicos
com defeitos de membros, mas que não são síndrome de talidomida. E houve uma discussão de que algumas pessoas nós não enquadramos como portadoras da síndrome de talidomida, ou seja, a gente excluiu, e houve uma certa insatisfação. Então, esse contato foi breve, a BPST. E essa, sim, uma associação bastante séria, muito envolvida com, de uma parte, a proteção das novas crianças afetadas, que depois nós viemos a descobrir que até era bem mais frequente do que a gente imaginava, e também para encaminhamento de novos processos com relação a pedidos de indenização junto ao governo. Então, desde lá, nós temos trabalhado em conjunto, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional, junto com a BPST, na tentativa de clarificação dos diagnósticos antigos ou atuais que vêm sendo feitos. Muitas frentes de trabalho, desde ser a psicóloga da associação, a telefonista, a marqueteira, a cabeça, a lobista, a briguenta. Então você tem que fazer 1000 papéis de um só. É que antes da associação, eu trabalhei numa revista de hotéis. E que eu lembro que as pessoas não deixavam fazer nada. Olha, dá aquele servicinho para ele ali. Eu pegava e fazia, como se fosse uma coisa que eu achava que eu podia só fazer aquilo. Então, isso mudou muito depois da associação, porque eu vi que a briga que a Cláudia tinha para que a gente conseguisse tudo, era a mesma briga que eu tinha que ter na minha vida particular, na minha vida profissional. De lutar por aquilo e ser igual a todos. Tem coisas que a gente não conseguia entender. Como é que faz errado e faz meia boca, isso para tudo. Isso para a questão das embalagens, isso para a questão da portaria, isso... Então essa foi sempre a nossa batalha, de que assim, a gente não quer meia coisa, a gente quer a coisa inteira e perfeita, bonitinha, redondinha, para que não falte nada, para... até a própria portaria da Anvisa, né? Ah, não, faltou nessa, mas depois nós vamos regulamentar de novo. Mas isso pra gente não é o correto, porque esse depois é o tempo que vai dar para que uma nova vítima nasça. Meu primeiro contato com a associação foi através da mãe de um médico que me tratava aqui. E um dia ela chegou e me falou, olha, tem uma associação em São Paulo que eles cuidam com crianças vítimas da talidomida. Dá uma ligada, eu vou arrumar o número para você. Aí ela me deu o número, eu liguei. Eu falei que eu tinha um filho com problema, com malformações por causa do uso da talidomida. Aí ela me pediu fotos. Vítimas da talidomida em morros, que não tinham comida, que não tinham arroz com feijão e não tinham a pensão. Que ficam muito a depender do Estado brasileiro e não assumem muito a sua condição de cidadania. O Estado tem que dar a proteção, mas a gente tem que se organizar para cobrar do Estado e para aperfeiçoar esses mecanismos. A descoberta de casos, né, de crianças, na verdade, e quando isso foi à tona a nível internacional, colocada por um órgão de imprensa sobre a existência de casos, houve uma comoção mundial, né? A partir daí, a gente, tanto o Mohan como a BPST, a gente começou a falar com vários organismos de imprensa internacional e nacional, criando um mecanismo que a gente pudesse pressionar para que a gente tivesse o controle da droga. Começaram a sair matérias em outros países sobre as vítimas da talidomida no Brasil, sobre as dificuldades das vítimas da talidomida no Brasil, e isso começou a pressionar, nos ajudar a pressionar o governo com relação aos benefícios, às necessidades das vítimas da talidomida. The thalidomide people in Brazil will be extreme. The rich people will presumably be, to some extent, okay because money buys off problems, and the poor people will be completely
face, eh? I imagine, I don't know. I first learned about thalidomide back in 1993 when I was watching a documentary back in England about Brazil. And as I watched this documentary, tears came down my cheeks and I cried because I could not believe that the drug that my mother took in 1961 was still being used in 1993. And that is the first time I realized, because way back in 1961, I thought the drug was not being used anywhere in the world. And then I found in Brazil. And so a couple of days after watching the documentary in 1993, I said, God, what could I do? First time I've heard that there were still victims born in Brazil, I was very sad. It was, my life was the life before I knew and the life after I know. It's the first time I saw a documentary from England, and they were in Brazil and showed children born in the 80s, I think it was, at that time. And it was so sad and it touched me very much. And then we said in Sweden, in our society, we have to do something about this. And so I began to write a book with my toes. After 7 years, a publishing house in London said, Brian, we hear your heartbeat, your passion for the children in Brazil. And so in February 2000, at last, my book was published. Also ich fand schockierend, dass die Pharmaindustrie dieses Zeichen auf die Tabletten so undeutlich machen, da es bekannt ist, dass in Brasilien viele Analphabeten gibt und dass man einfach schaut, also sowas einfach verbietet oder mehr Kontrolle drüber macht vom Staat her. Ja, auch ich war schockiert und wir haben uns mit einigen anderen im Hilfswerk in Bayern überlegt, ob wir Brasilianern helfen wollen. Brian knew he wanted to help children in Brazil, but in the early days we had no way of helping children. We had no contacts, and we were raising the money, but we couldn't get the money spent. We were very much advised by Claudia of how best to help the children. The English Society did things, and we supported the English Society because we knew they supported the Brazilians. And it was the same with Klaus Becker in Germany, he helped as well. And then after some years we became members of SHIA. It's an organization in Sweden. You get money from the government to do projects in other countries, and it's for NGOs and it's for organizations who are organizing disabled people. We just got to do something about the situation in Brazil. We want to do something to find out a lot about Brazil and the situation there. And finally we had the contact with you, Claudia, and it was so great to speak to you. We also had Megan, one of the persons in our group, Megan Nyberg. She had a friend that could speak Portuguese fluently, and that was very helpful for us. And yeah, that was great. And then we were planning for a group to go to Sao Paulo to see you, Claudia, and to see the others in the ABPST. When we applied for money from SHIA, because that was what we did to have our project, it was a 3-year project from 2007 to 2009. And we tried to help you to build up an office, and you needed computers, you needed cameras, you needed a lot of things that you need in an office, and you also made all your material digitalized. You also did a very great job of the money you received from SHIA. You did everything we had planned for, and even much more. So the money was really useful, I think, in many ways. And
that you put all the material in archives. I was so impressed. As vítimas internacionais que vieram conheceram a dura realidade desse país e também conhecer as crianças de segunda e terceira geração, uma vez que para eles isso é absurdamente criminoso e surreal. E que nos causa algum estranhamento, porque nós estamos no Brasil, queremos melhorar esse país, queremos que as coisas realmente aconteçam no Brasil, e não há necessidade de estarmos sempre tendo que ouvir pessoas de fora, com situações diferentes. A acessibilidade em outros países está resolvida de uma forma muito melhor. E se nós estamos colocando isso, não há necessidade, muitas vezes, de recorrer a situações externas. Mas isso parece que quem está no governo não entende dessa forma. Falar da Anvisa, na verdade, essa história começou bem antes. Ela começou na Secretaria ainda de Vigilância Sanitária. Em 1993... Eu trabalhei durante quase 4 anos no único laboratório autorizado pelo governo brasileiro a produzir a talidomida, lá em Belo Horizonte, a Fundação Ezequiel Dias, que tem uma produção exclusivamente para o Ministério da Saúde e com uma distribuição também organizada por parte do Ministério da Saúde. Uma vez que era produzido pela FUNED, oficialmente, mas existiam os laboratórios clandestinos, houveram as denúncias que a droga estava chegando às farmácias de manipulação, tivemos que denunciar isso na imprensa para que essa prática não ocorresse mais. Durante anos, isso aí não era problema de ninguém. Eu trabalho com crianças com defeitos congênitos em que a gente tem muitas situações e que tu não pode evitar, e nessa que a gente pode evitar, continuam acontecendo. Então é um dever, porque é uma medicação que está aqui por causa de nós, brasileiros, né, do governo brasileiro, ou seja, é a responsabilidade de toda a sociedade, incluindo a minha parte também, né, de a gente fazer alguma coisa para evitar que essas crianças nasçam. Até nessas questões que não são genéricas, que são específicas aí de médicos, que são específicas de outras áreas, nós tivemos que entrar e conhecer e entrar nessas áreas e propor coisas para poder, enfim, que a talidomida tivesse um controle maior. Para que a gente tivesse controle da droga e uma compreensão, naquele momento, tanto do Mohan e da ABPST, que a gente tinha uma droga que ela precisava muito mais da educação dos profissionais, de como utilizá-la, de um controle adequado de como ela estava sendo utilizada na sociedade, do que simplesmente uma proibição. E ela faz um papel que, se outras pessoas da sociedade fizessem, eu tenho certeza que a gente ia conseguir construir coisas com muito mais velocidade do que a gente constrói hoje em dia. Acho que o Brasil mostrou sua capacidade de preparar uma regulação de tal maneira avançada que depois foi até feita quase que igual por um laboratório americano e patenteado, né? O Ministério da Saúde constituiu um grupo para estudo da legislação de talidomida para melhorar os controles. Então, naquela época, eram várias entidades e pessoas e órgãos que faziam parte desse grupo. Então, foi o início da melhoria do controle do medicamento talidomida. Com o Ministério, na época com o CENEP, o Centro Nacional de Epidemiologia do Ministério da Saúde, para que a gente pudesse, de uma vez por todas, ter um controle dessa droga em toda a sua cadeia, desde a produção até o uso final daqueles que eram indicados, e que minimizasse os riscos de uso inconveniente que pudesse gerar mais algum tipo de vida. Antes haviam outras legislações, haviam outras portarias, desde a década de 90. É preciso ampliar o controle e muitas vezes as respostas não foram dadas no tempo certo. O Ministério da Saúde, na época, programa, sabia das crianças, escondia as crianças, não amparava,
não ajudava a conquistar o benefício. Daqui a pouco a Cláudia estava pensando na ação indenizatória, questão de evitar novos casos. Não basta uma publicação, né? A gente, claro, é tácito que uma vez publicado no Diário Oficial da União, é de conhecimento e é transparente, tem que ser seguida. Mas é diferente quando a gente vai aos estados, quando a gente discute, quando a gente explica, conversa, ouve a dúvida do profissional de saúde. A RDC, a resolução de diretoria colegiada que nós fizemos, ela tenta exatamente mostrar isso, desde a produção até o consumo final. Responsabilização. Agora, a responsabilização a gente só pode cobrar no momento em que nós tivermos tranquilidade para mostrar a todos, tá certo, o que isso significa e qual o papel de cada um. Do mais simples servidor, que está lá no centro de saúde, lá no interior do Amazonas, entregando o medicamento, ao médico que prescreve, ao produtor que produz, aquele que distribui e aquele que armazena. O uso de uma droga teratogênica é desviar o curso de vidas. Nós mexemos com o valor de uso. O que é o valor de uso para nós? É a vida, é a saúde. A vida nós só temos uma. Você precisa usar em determinados momentos, mas com restrições muito rígidas, né? Independente de para qual doença ela está sendo indicada, a sua prescrição e a sua dispensação têm que ser racionais. Elas têm que passar pelas normas, pelo que preconiza em relação aos termos, a notificação, a consciência realmente do paciente de que ele vai iniciar um tratamento, da paciente, que aquele tratamento tem um risco alto. E num lapso de 5 anos, nós reduzimos pela metade a distribuição dessa droga no Brasil. Olha que boa notícia. Eu não quis aceitar nunca o trabalho no poder público, do governo, porque você tem essa imagem. E ele não faz mesmo nada, porque não sabe. Uma entidade é um cidadão existente de maneira real na comunidade. O Brasil é um dos países onde a hanseníase ainda tem uma prevalência muito alta, quase igual ao da Índia. Você vê uma população como a Índia, tem uma mulher internada porque não pode correr o risco de engravidar durante o tratamento. Mas vergonha maior é a gente ainda ter a necessidade de usar talidomida, porque a gente ainda tem uma doença que já deveria ter sido exterminada, acabada no mundo. Para mim, como médica, eu acho extremamente constrangedor você ainda ter que usar esse tipo de medicação. E os médicos, nossa, nesse país, eles são muito ligados um no outro. Então, quando um fazia uma coisa errada, o outro escondia, o Ministério também escondia. Então, era uma coisa assim, muito difícil da gente poder quebrar, né? E falar, parou, não vão fazer mais errado, vocês não vão mais fazer errado. O médico me receitou a talidomida e eu fiquei grávida, ele não quis me atender, ele virou as costas para mim, disse para mim me virar, se vira. E eu continuei com a gravidez, tentei fazer um aborto, não consegui, porque foi difícil. E fui levando a gravidez. Prescritores negligentes têm que ser punidos, porque ali o dano não é reversível. Já existiam normas, já existia termo, já existia necessidade de notificação, o profissional já tinha que informar a mulher, já tinha que usar método contra... Enfim, já existia todo um arcabouço fragmentado de normas que agora a gente conseguiu consolidar. Mas quando você vai aos treinamentos, quando você escuta relatos e vê que a prática precisa ser melhorada, que ainda... tem coisas que não estão exatamente como deveriam estar. Eu fui chamada pela Anvisa para avaliar uma criança que tinha nascido em Rondônia com suspeita de síndrome de talidomida fetal. Realmente se confirmou que uma criança tinha nascido com a síndrome de talidomida de um casal cujo pai era afetado por hanseníase, tinha recebido uma prescrição de talidomida, mas muito pouco orientado, não tinha assinado o termo de compromisso e a sua esposa, sem saber que estava grávida, tinha tomado a talidomida. Dois pontos que eu acho cruciais. Primeiro, é uma fiscalização intensa do cumprimento dessas normas de utilização. Essa fiscalização tem que envolver o Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina, para saber se os profissionais prescritores dessa droga estão realmente prescrevendo dentro dos casos estritos.
Porque, por exemplo, o eritema nodoso, você tem outras drogas, você tem prednisona, tem os corticoides, você tem outras drogas que pode usar. Entendeu? A talidomida você só vai usar depois que as outras drogas não fizerem efeito. E a gente tem tentado avançar nessa regulação. Hoje a gente tem outros medicamentos que estão chegando com a mesma base e princípio ativo da talidomida, que também precisam ser regulados e ser vigiados, não só pelo governo, mas pela sociedade civil. A partir de 2009, nós integramos um novo grupo de profissionais para realmente discutir novamente o texto da talidomida, com as associações, com a sociedade como um todo, e culminar com a sua publicação em 2011. Eu creio que as respostas elas agora serão muito mais fáceis, porque o assunto está na agenda, entrou definitivamente na agenda, entrou definitivamente em pauta e já tem uma sensibilização enorme de toda a sociedade a respeito desse assunto. Tem que ter uma fiscalização intensa em cima dos prescritores. Os prescritores estão prescrevendo conforme as normas? É uma pergunta que precisa ser feita. O que é o melhor? O melhor é esse. Então eu não quero o antes, não. Né? A gente não quer o antes, a gente quer o depois. E desde então, ela ganhou mais gente, né? Nós que estamos aqui hoje temos a obrigação de repor. Não vamos conseguir ir atrás de quem cometeu esse crime, né? Ou da ignorância da época que permitiu esse tipo de coisa, né? Mas como é que a gente vai fazer? A gente tem que ter a obrigação de cumprir. Com uma sociedade que não consegue preparar as pessoas com deficiências físicas, visuais, sensoriais, ou enfim, qualquer tipo de deficiência, não consegue prepará-las e recebê-las sem preconceito no mercado de trabalho. Então, são vários desafios que são postos, não só para o Mohan, mas com certeza, nesse caso específico da talidomida, para a BPST. Realmente não se há desculpa para não fazer as coisas, para não ir aonde deve se ir. Existem dificuldades, sim, mas a gente tem que superar. Na Anvisa criou realmente o próprio grupo, né, criou uma interação boa entre até o próprio Ministério da Saúde. Ali era o início de um trabalho onde era importante regulamentar determinados vários artigos da Constituição. Então, as próprias batalhas para regulamentação de aeroportos, trens, metrôs, elevadores, tudo isso a associação participou ativamente para tentar mudar essa realidade, para fazer com que as pessoas prestassem atenção, ouvissem, ficasse registrado de alguma forma, por lei, por medida provisória, por norma da ABNT. Participando do Conselho Consultivo da CORDE e com uma atuação muito presente, sempre muito, vamos dizer, muito notada. Entre as avaliações que se faz das outras entidades que defendem seus direitos, etc., assim, dentro de uma visão politicamente forte, decisiva, da luta específica de um grupo que era a pessoa com a sequela da talidomida. Então, a associação repercutia com aquela responsabilidade da razão porque foi criada. Não para ficar dentro da exploração, como eu disse, de privilégios. É um movimento realmente singular. A gente tem muito que se orgulhar da história da BPST, da história do Mohan, da história das nossas associações e da história da parceria, né? A gente teve em vários momentos da história, nesses 30 e poucos anos de existência do Mohan, da tentativa de formulações de coligação nacional, de união, porque na verdade é isso, né? Se os movimentos de minorias do país se unissem, nós seríamos a grande maioria, né? E com certeza a gente mudava muita coisa. Agora, o manter fracionado interessa, de alguma maneira, a que as coisas não mudem. O Conselho Nacional de Saúde foi muito importante nessa trajetória e para eu ter acesso, eu passei a ser conselheira, inclusive, por 2 anos.
Eu acho que importante que isso aconteceu, e para a associação foi importante, foi o quê? Foi o engajamento do Conselho Nacional de Saúde. Na década de 90 e depois, agora nos anos 2000, quando eu estava no Ministério, que o Conselho Nacional de Saúde falou, olha, talidomida vai ser discutida aqui. Talidomida, nós queremos que o Estado brasileiro assuma a sua responsabilidade. O PST conseguiu cavar esses espaços, né? Muitas vezes, um lado mais negociador, feito pelo Morrão, um lado mais explosivo, feito pela Cláudia, da associação, às vezes o contrário. Então, a gente sabia dosar e mediar bastante esse papel de cada um no enfrentamento de muitas barreiras. E enfrentamento, às vezes, até de pessoas que queriam liberar com menos controle, enfim, ou de instituições que queriam ganhar com isso. Que o Estado é omisso com relação a essas questões. Se a gente não muda, enfim, não muda os conceitos e tudo, perde a oportunidade, né? E eu tive essa oportunidade, graças a Deus. Eu estava na Casa Civil, foi ainda no primeiro mandato do Fernando Henrique, 97 para 98. E ali eu era subchefe de ação governamental e tratava dos assuntos junto aos ministérios, né? Que a gente fazia toda a articulação dos projetos que poderiam ser encaminhados, o projeto de lei, ou medida provisória. Havia uma moça ali, mais 2 ou 3 colegas dela, que queria conversar comigo sobre uma iniciativa para buscar uma solução para o pessoal que à época sofria com os problemas que teve no medicamento, né? Cláudia aparece se identificando com o presidente da associação, né? Liderando lá aquele movimento muito bom, pacífico, e ali iniciamos o primeiro contato. Lá na Casa Civil nós ficamos até 2002 e continuamos os contatos, né? Deu resultado as primeiras ações, né? Na lei que foi sancionada. E depois, vindo para cá, para a liderança do PSDB, assessoria técnica, né, a Cláudia me achou. Quer dizer, não me deixou, né? E ela é persistente. Essa imponência toda é uma coisa que amedronta. Andar hoje nessa casa, conhecer tantos deputados, senadores, ser reconhecida, foi uma longa jornada. E ela faz no Senado. Eu já vi ela lá quando chega para pedir uma cadeira de roda, ela vai, isso aqui não funciona, vou fazer sugestões. Faz na hora, coloca lá. Com a gente, ajuda muita gente, as pessoas que procuram nas nossas unidades, que a nossa rede é muito grande, tem 1.200 agências no país, e que este benefício é um benefício que não é muito conhecido. O benefício da talidomida foi um começo do reconhecimento do governo para dar assistência a essas pessoas, a necessidade de não ser só um benefício que gere custeio. Ajuda também esclarecer o outro lado da clientela, né, que procura o benefício. Eu acho que isso é importantíssimo para todos os lados, para a gente, que é a execução, para a associação e para as pessoas que estão protegidas nesse benefício. Essa pessoa vai até o INSS, de posse dos documentos que comprovem que, de algum modo, a deficiência é resultado da talidomida e demonstra o quanto foi significativa aquela deficiência. Dependendo do grau de deformidade, que é assim chamado, essa pessoa vai ter uma pontuação. A gente foi cuidar dos processos, eu fui atrás dos processos para resolver. Na época, mais ou menos, a gente tinha mais ou menos uns 300 benefícios mantidos e conseguiu resolver os processos. Eu fiquei uma semana na casa dela. Isso, para mim, foi um aprendizado muito grande. Foi daí que eu realmente passei a ter contato com ela. De lá para cá, a gente teve contato direto. E a admiração que eu passei a ter por ela dessa data. Porque, realmente, as pessoas não são atendidas. Enquanto eu estou nesse trabalho, exercendo uma função, é minha função servir bem ao público. Porque essa é a missão pela qual a gente foi contratado, para ser servidor público. Mostrava isso o tempo todo, com números, com estatísticas, com toda a organização. Na verdade, é uma colaboradora da Previdência, porque quando as pessoas chegam até nós, elas já vêm com toda a análise feita. Entendeu? Ela já vem com toda a análise feita, já vem com as fotos, com a documentação, ela já vem instruída. Então a Previdência faz uma reanálise ali, aquilo facilita, é um trabalho que é bem facilitado, que já vem para a gente. Ela não tem nenhum apoio governamental e ela não faz questão disso. Como ela diz, aí a associação pode trabalhar mais livremente. Sempre que eu precisava de apoio, tanto físico, emocional, financeiro, sempre contei com ela, com a associação.
e com prótese, cadeira de rodas, ajuda, consultas de médicos. Foram uma série de legislações que nós fomos alterando nesse meio do caminho, o INSS, as diversas orientações internas. Ela teve uma participação, foi importante, ela teve um aprendizado e trouxe uma coisa muito importante para as pessoas. Mas também a oportunidade de ter servido, ter sido útil a muita gente durante a passagem na vida. É muito importante saber se aquela deficiência não é originada por uma síndrome genética. Por qual a importância? Primeiro que o valor do benefício muda astronomicamente. Uma deficiência, como qualquer outra deficiência, vai ter os seus direitos, mas não são esses mesmos da talidomida. E nós queríamos falar da indenização, mas conscientizar o pessoal que ia executar. E nós falamos assim, gente, para a gente conscientizar, não basta a gente dizer o que eles vão fazer. E como que eles têm que dar prioridade a isso. E nós resolvemos levar a Cláudia num evento de 150 pessoas que devia estar lá. Todo mundo de todas as gerências do país. E a Claudinha foi lá e foi falar. Coisa que talvez a gente não tenha essa proximidade muito. E aí mostrou o que ela faz, qual o trabalho dela e o que era o objetivo dela com essa questão da indenização e como deveria ser tratado. E foi uma vitória que é o único país no mundo que tem essa lei da indenização por danos morais às vítimas de talidomida. Falar em danos morais no Brasil, nossa, isso em 2000, aí fala, não, mas já daria um tempo. 88 para 2000 já seriam alguns anos. Mas é que eu não sei, parece que a legislação demora 50 anos para que as pessoas leiam, descubram que a lei existe. Eu não sei por que demora tanto para fazer, para implementar, para fazer valer, para fazer cumprir. Se houvesse sensibilidade maior dos políticos, nada disso seria necessário, né, para que as pessoas tivessem os seus direitos reconhecidos. Quando eles estão sozinhos ou quando vem uma pessoa que é uma associação forte, é uma associação que já fez tantas leis para ver as deficiências, assim, tocar, sentir, passar para a família a questão de que eu estou aqui para ajudar. A burocracia nesse país é complicada, essa menina já tem quase um ano, não deram os encaminhamentos, não consegue remédio, não fizeram a documentação dela, tem que correr, fazer a parte burocrática no INSS, conversar com o secretário de saúde também do estado, já que aqui é um foco grande de hanseníase e já é o terceiro caso no estado. Isso não podia de forma nenhuma continuar acontecendo no país, ou sei lá eu onde for. Falar de advogados, de processos judiciais, foi uma etapa. Eu acho que mais de 60% do trabalho da associação, porque a gente de alguma forma precisava buscar os direitos, só que era uma dificuldade grande de achar advogados que queriam pegar a causa, de que iriam trabalhar de graça para a associação, só recebendo no final, ou então recebendo um valor irrisório, mas por acreditar na causa. Então a gente atirava por todos os lados para ver no que ia resultar. Os processos judiciais, eles foram muito longos. Um começou em 97, quando a associação representou no Ministério Público. Todos esses processos, na verdade, se a gente fosse depender da justiça, não teríamos nada. Foi numa audiência do Superior Tribunal Federal, na Avenida Paulista. E a juíza, acho que deu, eu não me lembro muito bem se deu ganho de causa para o Estado, alguma coisa assim. Ela ficou muito triste e eu acabei também ficando muito chateado. Eu falei, porra, mas eles não entendem a situação da pessoa, eles ofereceram um valor X irrisório, ridículo, para uma deficiência que a pessoa vai carregar pro resto da vida. Então, nesse dia foi muito, muito triste, eu me senti muito solidário. E, lamentavelmente, no Brasil as coisas não são dessa forma.
essa ação, por exemplo, de indenização, ação civil pública proposta pelo Ministério Público e por nós, durou cerca de 15 anos praticamente, né, para ter um resultado. Mas ela não se conforma com isso, ela quer o resultado imediato. Tudo que ela quer para ontem, né? Então, mas é bom, porque isso demonstra que é a preocupação dela em fazer com que as coisas andem, né? E que os resultados surjam. E surgem, afinal surgem. Não demoram o tempo que ela quer, mas o tempo que o Brasil quer. E esses processos ajudaram, eles ajudaram a embasar o governo, já que tinha perdido. E nesse ponto eu acabava fazendo os pareceres e encaminhando para as próprias secretarias, com a ajuda de outras pessoas que gostavam da nossa causa, para que o governo visse, bom, a gente já perdeu lá, então vamos pagar e pagar uma quantia melhor para essas pessoas, porque senão a gente não teria parado, teríamos ingressado com novas ações. Não que tivesse sido um valor maravilhoso, não, era um valor um pouco mais justo. A ideia não era ficar milionário, não, mas é para que o governo sentisse no bolso e para que prestasse mais atenção com a saúde pública. Quando a gente não presta atenção nas coisas como devem ser, o poder público, então, quando tem uma voz assim, muito forte, que se impõe, é assim. Então são vítimas que sem isso não conseguiriam sobreviver com esse mínimo de dignidade que agora eles podem através dessas pensões e dessas indenizações. Visando uniformizar tudo isso, a Associação da Talidomida conseguiu obter um projeto de lei no Congresso Nacional que trataria de maneira igual esse dano moral para todas as vítimas da talidomida, independentemente do ano em que elas nasceram. Um extremo rigor, com cuidado muito grande, com uma cautela muito grande. Ela se mostra um excelente parceiro no momento em que ela fala, olha, aqui eu acho que essa pessoa não é vítima da talidomida. Eu acho que aqui é um caso de amputação de braços, de membros. Não é um caso, olha só a diferença. Então, no momento em que eles trazem esses elementos para nós, para que a gente possa entender melhor qual é o caso concreto, e trazem com essa visão, apesar de ser vítima, mas essa visão imparcial. Essa visão de quem quer ter os seus direitos, mas também sabe que não quer ter direitos indevidos. Né? Todo um cuidado para que essas indenizações que foram pagas sejam utilizadas em prol das vítimas, em prol das crianças e não, né, a favor, às vezes, da família. Um cuidado para que as pessoas que, por exemplo, já receberam indenizações via judicial não recebam em dobro agora com base nessa lei. Então, são parceiros que nos dão essa tranquilidade, porque eles estão próximos, eles sabem exatamente do que se trata, o problema, e eles são muito justos. Até muitas vítimas sem perna nos passaram a perna. Deixaram de pagar honorários de advogados, ou depois queriam mudar a regra do jogo. Vemos coisas muito positivas, porém nós vemos também muitas coisas que às vezes nos desagradam. Eu acho que as pessoas nessa área da deficiência, elas pensam muito na questão dos direitos das pessoas com deficiência e se esquecem muitas vezes dos deveres das pessoas com deficiência. Então, às vezes, temos que dar chamadas em pessoas com deficiência, colocar para essas pessoas que elas também têm um papel a cumprir, não é só porque se conseguiram benefícios, se conseguiram oportunidades para elas, que elas também não têm que dar a sua contribuição de trabalho, de pensar, de atuar, de propor, denunciar também, de fazer outras ações. Às vezes tem pessoas que vêm apenas atrás dos recursos que a associação pode proporcionar, sem pensar em nada de troca em termos de trabalho. Muitas vezes não compreendido e não com o tempo que as pessoas acham que seria o certo, né? Assim, o tempo de governo e o tempo de sociedade civil são tempos diferentes, né? E dosar isso e explicar isso para quem está na base do movimento, quem está na ponta, que espera que a gente consiga as coisas muito mais rápido, né? Isso é muito mais difícil.
Então, essa capacidade das lideranças que a Cláudia, da BPST, demonstrou com o tempo, a capacidade de tentar manter a unidade de todos os associados, né? Isso é um dom de lideranças que a gente precisa manter. Em alguns momentos, nós tivemos que interferir porque o Ministério Público, lógico, ela não sabia de todos os detalhes, então se perdeu no como pedir, e aí precisamos intervir e entrar com uma ação. Nem sempre a associação tinha dinheiro e tinha que sair fazendo vaquinha, pedindo para os amigos gringos para nos ajudar, das outras associações. Então, mas no final a gente conseguia sempre fazer tudo. A associação, ela tem ainda, eu acho que tem que ser reconhecida como um caso de referência nacional, porque tudo que nós temos nessa área de talidomida, todos esses benefícios, todas essas conquistas tiveram o dedo da associação. Eu desconheço algum caso em que não tenha redundado numa lei, não tenha redundado num benefício importante e devido que não tenha tido a atuação da associação. Realmente é uma atuação muito profícua, muito séria e que merece todo o reconhecimento. O Ministério Público, ele teve uma importância, porque lógico que se você entra com uma ação onde o Ministério Público acredita na sua causa, você tem muito mais peso, credibilidade. Nem sempre é como a gente quer, porque o Ministério Público tem prazos, porque os caras nunca estão, porque é uma dificuldade às vezes, nem sempre o procurador é uma pessoa bacana. Tem outros que acreditam muito e abraçam a causa e brigam mais. Depois eu não sei o que acontece, parece que todo mundo vai cansando dessa demora burocrática da nossa injustiça. Cláudia trouxe elementos, trouxe estudos, pareceres do exterior e que só serviram para condenar o governo federal pela sua inoperância, foi a capitã de tudo aquilo. Ela movimentou aquela Justiça Federal. Porque acabou ficando na mão de uma juíza que, sem noção, deu uma quantia irrisória, miserável, que na época era 1/3 do salário dela. Foi o que ela mandou pagar pra gente. Os processos judiciais, eles foram muito longos. Um começou em 97, quando a associação representou no Ministério Público, e depois o doutor Roberto acabou entrando em 99, protocolando para que a associação fosse assistente na ação. Fora essa indenização, baseada na pontuação da deficiência, a partir de 2010, as pessoas que têm essa síndrome tiveram direito a uma indenização por dano moral, cujo valor é de 50 mil por cada ponto, esses mesmos pontos, que ela atinge nessa tabela do INSS, que vai avaliar o grau da deficiência dele. Que nós pleiteamos uma tutela antecipada que iria possibilitar o pagamento de uma parte dessa indenização ainda durante a vigência do processo. Depois esse processo veio a ser julgado e não contentou. O julgamento da ação, principalmente da ação de segunda geração, foi muito dolorido, porque a primeira juíza, que foi maravilhosa, a doutora Vanessa, ela foi de uma sensibilidade em dar tutela antecipada e no correr do recebimento, quando as famílias começaram a receber esse dinheiro, nós mesmos, como associação, começamos a ver que os pais estavam gastando indevidamente o dinheiro das crianças. Gastavam com festas, com cerveja, comprando presente, comprando um monte de coisa, e aí nós pedimos para que o Ministério Público pedisse à juíza para que fizesse os depósitos judiciais para salvaguardar essas crianças. Em se detectando esse tipo de responsabilidade, vai ter que iniciar um procedimento, aí seria na Promotoria de Justiça,
né, não pelo Ministério Público Federal, mas pelo Ministério Público Estadual, pode até originar um processo crime, uma destituição de guarda, uma perda de pátrio-poder. Essa primeira responsabilidade de apurar as causas do nascimento hoje de uma criança com essa síndrome é do próprio governo federal. Ele tem que instaurar um procedimento em que acabe concedendo a indenização para a vítima, mas que apure os motivos de ter ocorrido aquele nascimento, sob pena de omissão do próprio governo federal. Ele não pode simplesmente pagar uma pensão dessas e deixar de verificar como é que aquele nascimento aconteceu, porque foi realmente por responsabilidade ou do profissional de saúde ou da própria pessoa que teve o medicamento. Então, ele tem que saber exatamente o que é que aconteceu. Esse procedimento na Procuradoria da República visa também verificar se o governo brasileiro está fazendo isso, está apurando essas causas, visa assegurar que esta apuração seja efetiva. Muito obrigada por tudo, viu, doutor Nelo? Muito obrigado, porque você é uma pedra que a gente pode falar e ela não quebra. Pelo que eu acompanhei, eu vi a realidade deles, é um baita de um descaso que aconteceu com o governo em relação a essa droga que eles faziam uso, né? E através da associação eu achei muito legal, porque de certa forma eles conseguiram ressarcir, se é que tem, né? Se o dinheiro paga todo esse problema que a pessoa carrega toda a vida. Mas eu achei que foi muito válido e acompanhando tudo que ela fez, eu fico admirado, eu acho fantástico. Tem que ter muita garra, viu? Porque não é fácil, não. Mais uma vez, de forma difícil, cansativa, tentando sensibilizar e tentando convencer que as vítimas da talidomida não podem ficar abandonadas no país. Ignorância por não querer saber ou por ser mais fácil. Não querer saber, ser mais fácil, é mais cômodo. Eu acho que é a pior parte do ser humano. Eu acho que um pouquinho mais o preconceito, um pouquinho maior que teve, sempre foi do meu lado. Que eu não queria expor, eu preservava a imagem, não deixava sair de casa, eu sempre coloquei panos quentes, tanto do português, claro, eu cobria mesmo, para ninguém ver, porque eu achava que ia incomodar ele e a mim. E entra na casa de uma pessoa que ela escondeu da família, que tinha tomado medicamento, então ela guardava aquilo como uma culpa dentro dela e que ela não conseguia colocar para fora, e você poder ter libertado aquela pessoa. Marcos, não, vamos ter o futebol. Eu falei, mas puxa vida, como é que essa pessoa vai jogar futebol se eles não têm perna, não tem nada? Aí que eu vi, eles jogavam com as mãos. Pra mim só interessa isso, que todo mundo seja feliz. A luta nunca acaba, vai ter sempre alguma coisa que a gente vai ter que fazer. Por direitos, por acessibilidade, sempre tem alguma coisa que a associação não pode deixar passar. Então quando a gente enxerga uma coisa e vê que está errado, eu acho que a briga tem que continuar. Você tem que ser uma pessoa que não pense em coisas negativas, que faça as coisas positivas derrotarem as coisas negativas. Espero que outras gerações também lutem pelos seus direitos, já que a nossa justiça nem sempre vai de maneira certa. Quando a gente pensa que essa situação vai ter continuidade, que seja com outras pessoas. Nós achamos que isso de não termos ido para levar vantagens pessoais com relação à associação, com relação a essas causas, com relação a isso tudo, é algo fundamental que gostaríamos que as pessoas que nos sucedessem na associação seguissem esses mesmos caminhos. A certeza de que a gente tem que continuar vivendo e lutando pela vida, lutando pelas outras pessoas e lutando pelas outras famílias. Podem ampliar as ações, podem atuar de forma, talvez em outras áreas que não tivéssemos atuado, mas sem deixar de atuar dessa forma, sem pensar em levar vantagens pessoais. Você saber que você fez parte daquele processo, você foi importante para alguém durante a passagem na sua vida, né? Isso não tem preço, né? Isso é inominável, é você se emocionar o tempo inteiro dizendo assim, olha, eu não passei à toa,
O trabalho da associação, junto com as autoridades públicas que são responsáveis pelo controle do uso desse medicamento, é fundamental. Encontrar pessoas muito mais diferentes. Isso não quer dizer que a pessoa é menos ou mais, não. Ela é só diferente. E graças a Deus existem as diferenças. E a associação, ela teve esse mérito, e vamos colocar então na pessoa da Cláudia mesmo, de conseguir chegar a pontos, a locais em que tinha vítimas de talidomida e que essas pessoas jamais sonhariam em ter acesso a nenhum tipo de benefício. Esse vai e volta, a gente avança, a gente volta e tem que refazer todo um trabalho. Isso tudo é muito cansativo. Ela é uma pessoa que ela conquistou, né, o respeito e a amizade de todo mundo, né, dentro do INSS. Quando a Cláudia chega, todo mundo está disponível. Todo mundo nem sabe meu sobrenome, né? Maximino acabou sendo Cláudia da talidomida. E não precisa ter limite. Aprendi também que quando a gente acredita numa luta que é honesta, o universo inteiro ajuda. Nossos resultados preliminares vão poder apontar se a gente vai conseguir identificar alguma diferença genética entre as pessoas que usam talidomida ou não. Aliás, esse país tinha tudo para ser um país bacana, que desse condições de igualdade a todas as categorias, a todas as classes, e que tinham que ter mais vontade, mais patriotismo para melhorar isso aqui. Só poderemos aperfeiçoar esse processo se a associação mantiver uma vigilância constante. Não é a vigilância sanitária que vai ter essa vigilância, não. A associação fazer essa vigilância. Nós só vamos conseguir não ter mais sustos se nós tivermos uma eterna vigilância. E os órgãos do Estado, principalmente os órgãos de governo, tiver consciência do seu papel nessa questão. Acho que tem muitas outras drogas que vão gerar pessoas com deficiência e que elas também precisam ser monitoradas e controladas pela sociedade civil. Tem que ser uma vigilância ativa, os profissionais têm que estar alerta. Deus te pague. Que Deus, Deus pagou tudo para mim já. Muita gente vai ficar faltando nesse filme, mas podia tudo isso ter sido evitado se eles estivessem fazendo o trabalho deles na hora certa. Pena que muitos amigos que a gente vai fazendo pela vida, depois saem da política, e aí vem os outros babacas que também não entendem nada e que tem que começar de novo, e que se vendem, e que só querem usar o poder pelo poder, que não estão lá pelo povo, que não estão lá para fazer porra nenhuma.